Então, agora aqui eu vou incluir o roteador sem fio no nosso processo. Então, o que eu fiz? Eu ainda não tenho esses dois equipamentos aqui, mas eu tenho meu notebook aqui, eu conectei no roteador, numa daquelas quatro interfaces, usando um cabo Ethernet. O outro cabo, que está naquela interface WAN, aquela que era sozinha, eu conectei no meu modem. E meu modem está conectado pela linha telefônica lá com a internet, né? Então, quando eu conectei aqui, se vocês observarem aqui, a minha internet aqui, minha interface da internet, ela já está conectada. Se eu clicar aqui no status, vocês observam que ele já obteve um IP, porque esse cara também tem um DHCP nele, né? Só que o IP dele, apesar dele ser parecido, ele é um pouquinho diferente. Lá ele estava 192.168.1.100. Esse aqui é 0.100. Mas também é um IP inválido. E o 192.168.0.1, a gente tem aqui o IP que é do meu roteador, né, que é do gateway padrão. Então, de forma análoga, se eu abrir aqui o Internet Explorer e entrar aqui no endereço 92.168.0.1, ele vai conectar com a interface de comunicação. Então, por padrão, deixa eu ver aqui se é root admin. É só admin sem senha. Eu acabei de exitar, então ele abre aqui essa página de configuração. Então, aqui ele está falando por alto aqui quais são as configurações básicas desse dispositivo, né? E eu tenho aqui as configurações, eu posso ajustar essas configurações. Isso aqui não tem jeito, você tem que olhar no manual ou ir procurando até encontrar o que você quer. Então aqui é o status dele, né, o padrão, então ele está no IP, no caso aqui eu tô, no meu IP é o 100, né, tá falando aqui o gateway padrão e assim por diante. Se eu for aqui no home, né, ele tem aqui um wizard, esse aqui é um assistente, né, geralmente o wizard eles chamam de assistente, que ele te guia passo a passo, né, então eu posso fazer essa configuração passo a passo. Ou então eu posso usar isso daqui para poder configurar cada elemento. Então aqui eu tenho um wireless, seria a interface sem fio. O WAN é a interface, aquela isolada. LAN seriam as outras quatro interfaces. E o DHCP aqui para poder configurar. Então, vou primeiro aqui no wireless. Então, a primeira coisa que tem aqui, então aqui eu vou definir o wireless. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, tem aqui o SSID. Esse é o nome da rede, o ID da rede. É aquele ID que aparece quando você pega e você está querendo fazer uma conexão sem fio e você quer, esse ID ele é usado para mostrar qualquer rede. Geralmente a gente coloca lá um nome, né, que vamos dizer assim, te lembra aquela rede. Então, por exemplo, Lab 01, ou então rede Ailton, alguma coisa assim. Eu vou pôr aqui rede Ailton, por exemplo, né? Ou então você pode pôr um apelido, alguma coisa, rede FTM, né? Vou pôr aqui FTM. Então, um nome qualquer que você coloca que vai identificar essa rede, né? Então, aqui eu posso escolher o canal. No caso, como ele tem esse Super Gmod, ele não deixa você escolher o canal. Mas se você desabilitar, você pode escolher o canal, mandar ele selecionar. Eu vou deixar esse padrão aqui, que é um dos mecanismos que aumenta a velocidade da minha rede, né? Aí tem algumas outras configurações, se ele vai trabalhar só no padrão G, no caso esse roteador ele trabalha no A, B e no G. Se eu colocar no G apenas, se eu tiver um dispositivo no padrão 802.11a, ele não vai funcionar e assim por diante. E o que é interessante é você definir algum mecanismo de segurança. Então aqui ó, no Security ele está desabilitado. Mas geralmente a gente usa esse padrão aqui WPA2, tá certo? Então, geralmente a gente costuma escolher esse padrão e você define aqui uma senha de acesso, alguma coisa assim, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma senha
uma palavra, tem que ser uma palavra, geralmente é grande, né? Eu não lembro exatamente mas, como que eu tinha configurado, mas tem algumas configurações aqui que o pessoal costuma colocar. Geralmente põe o WPA2 com esse A e esse, e se define uma palavra que é a senha da rede, tá? Então vou escrever essa palavra. Então eu vou pôr aqui uma senha, deixa eu... e repetir essa senha aqui. Vou clicar aqui no aplicar, ele demora um tempinho aí, porque ele tenta reiniciar aí o computador, tá certo? O computador não, desculpa, o roteador, para poder fazer isso, né? Mas aqui já está pronto. Então, depois que eu configurei o wireless, a parte sem fio, então agora aqui, ó, só para vocês terem ver, como eu estou aqui no Mac, vou ativar aqui o Wi-Fi, provavelmente agora eu vou encontrar essa rede FTM aqui, ó. Tem aqui a rede FTM, então se eu conectar aqui na rede, ele deve conectar, ele está conseguindo conectar lá, ó, vocês devem estar vendo aqui no canto superior, conectou, só que aqui eu ainda não conectei na internet. Eu vou até desativar aqui o Wi-Fi, porque na verdade só configurei a parte do wireless. Aí, se eu vier aqui no WAN, então aqui é onde eu escolho, configuro como é que a minha interface WAN, na verdade é a interface que eu estou conectando no meu modem, ela vai funcionar. Então, ela tem aqui a opção de usar um Dynamic IP Address, que seria o seguinte: se essa interface estiver conectado em algum lugar que já tem um DHCP. Se ela tiver um IP estático, eu vou lá e defino qual que é o IP. Então, quando eu escolho o static, eu tenho que definir aqui o IP daquela interface. No caso, a gente viu lá, eu vou estar numa interface PPP over Ethernet, não é isso? E tem umas outras opções. Mas o que a gente vai usar é essa daqui. Então, quando eu escolho aqui, ele pede o quê? Tem aqui as opções do PPP-OPE e ele vai pedir aqui o usuário e a senha, tá certo? Então eu vou ter que pegar aqui e colocar o usuário e a senha do meu provedor. E tem algumas outras opções, mas geralmente o restante aqui você não mexe, só precisa desses dois aqui. Você deixa essa opção aqui do Dynamic PPP over Ethernet, né? Então eu vou colocar aqui o usuário e a senha e no final eu clico aqui no Apply, tá certo? Então, vou dar uma parada no vídeo, vou digitar isso, clicar no Apply e depois a gente continua.